Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui e hoje eu vou trazer para vocês informações sobre um dos fundos imobiliários que eu mais gosto. Tenho uma posição muito alta nele e gosto bastante de como ele gira a operação e como ele está estruturado para gerar bons frutos no longo prazo. Então, aproveita, se inscreve aqui embaixo no canal, não se esquece de ativar as notificações e também deixar o like nesse vídeo. Isso é super importante para a gente chegar a mais pessoas. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o XPLG11, fica aqui com a gente que vai ser super bacana esse vídeo. O XPLG11 é um dos maiores fundos de investimento imobiliário do Brasil. O objetivo dele é investimento em galpões logísticos, principalmente pela obtenção de renda do aluguel desses ativos, além da realização de lucros imobiliários quando o fundo ele faz uma venda de algum ativo e consequentemente compartilha, transfere esse lucro para os acionistas, para as pessoas que detêm as cotas desse fundo imobiliário. Esse fundo negocia pelo ticker XPLG11. Trago para vocês aqui um pouquinho desse gráfico, o gráfico histórico desse fundo desde o início da operação. E ele também tem uma classificação pela Ambima, que faz uma classificação de todos os fundos imobiliários. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que é sempre um prazer ajudar vocês. Ele é classificado como um fundo imobiliário de renda, gestão ativa e também de logística, que é um dos setores que mais cresce tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que eu falo um pouquinho mais sobre os REITs de logística aqui no canal. Em relação à taxa de administração desse fundo, ela é cobrada pelo valor de patrimônio líquido do ativo. Hoje, esse fundo está com patrimônio líquido médio de 2 bilhões e 200 milhões de reais, o que traz uma taxa de administração de 0,75%. Vou trazer para vocês aqui um pouquinho da tabela de taxa de administração, até para vocês terem uma ideia e fazer uma comparação com outros ativos que a gente pode fazer a análise nos investimentos. A taxa de administração ela vai depender do valor contábil do patrimônio líquido ou do valor de mercado do fundo. Então, o que a gente vê em relação ao XPLG11? Até 500 milhões de patrimônio líquido, a taxa de administração é de 0,95% ao ano. De 500 milhões até 1 bilhão de patrimônio líquido, a taxa ela cai para 0,85% ao ano. E acima de 1 bilhão de patrimônio líquido, essa taxa fica nos atuais 0,75% ao ano. Além disso, o fundo ele possui uma taxa de performance, que é 20% que excede o benchmark. O que é benchmark? Benchmark é um índice de referência, é um índice que o fundo faz a comparação entre a variação dele e a variação desse benchmark, que no caso do XPLG11, o benchmark é IPCA, que é a inflação, mais 6% ao ano. Em relação à distribuição dos rendimentos, o fundo ele tem que distribuir 95% do lucro líquido auferido semestralmente em regime de caixa. Então, 95% a cada fechamento de caixa de 6 meses, o fundo ele tem que distribuir 95% desse lucro líquido. Ele faz distribuições mensais conforme vai apurando o resultado e ele pode pagar até o 10º dia útil de cada mês. Hoje, esse fundo ele possui 220 mil cotistas e a gente viu um grande aumento dessa base nos últimos 2 anos, principalmente pela popularização dos fundos imobiliários pelo investidor brasileiro, o que eu acho excepcional, impressionante, tanto para os investidores quanto para o mercado, e também pela democratização desse tipo de investimento. Talvez um dos pontos mais importantes desse vídeo é o dividend yield desse fundo. A gente vê um yield mais ou menos de 0,48, 0,50% ao mês de distribuição de proventos, o que dá um yield no ano de 5,9%. É um dos maiores proventos pagos. Eu gosto muito desse fundo imobiliário, principalmente porque a gente vê uma combinação muito boa em relação a risco-retorno. Então é um fundo bem diversificado, com vários imóveis que eu vou trazer para vocês e também um bom retorno em relação ao yield, ao pagamento de proventos. Vou trazer para vocês aqui uma tabela com a distribuição dos proventos dos últimos meses. A gente pode ver um yield pago nos últimos meses de 0,45% até 0,55%. o que dá um rendimento médio por cota de em torno de 58 centavos pagos
todos os meses. Então, caso o investidor tenha o XPLG, a cada cota que ele adquirir, é muito provável que todo dia 14 e dia 15 vá bater na conta da corretora mais ou menos 58 centavos por cota. Outro ponto importantíssimo é que esse fundo ele tem uma participação no IFIX de 3,32%. É um dos maiores fundos de participação no IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e que eu vou trazer para vocês futuramente um pouquinho mais de informações sobre esse índice aqui no canal. Agora que eu apresentei o fundo para vocês, vou trazer um pouquinho mais sobre centros logísticos, sobre a particularidade dos contratos e também sobre a evolução da vacância física. Eu acredito que são informações super importantes quando a gente vai olhar por completo um ativo e também para a gente ter ideia de como está essa operação, para verificar se faz sentido ou não a gente possuir esse ativo por um longo prazo, por grande parte de tempo. Então vamos lá verificar essas informações. A primeira que eu trago para vocês aqui são os principais centros logísticos do fundo. Então o que a gente pode tirar de informação desse gráfico, dessa base? A gente vê que ele está super espalhado em várias regiões do Brasil, focado principalmente na região sudeste, em São Paulo, onde ele tem 58,6% de ABL, que é área bruta locável. Então a gente vê que esse fundo ele está muito exposto em áreas onde a gente tem um PIB brasileiro mais robusto, onde a gente tem capacidade de operação. Então isso para mim é um ponto super positivo. Óbvio que o Brasil ele não é só São Paulo, ele está espalhado em outras partes também, que gira mais ou menos 40% da operação, principalmente nos estados do Paraná e também do Rio de Janeiro. Então essa diversificação de ativos, de locais do fundo é algo que eu gosto bastante e que é um dos pilares que sustentam a tese de investimento do porquê que eu tenho grande parte dos meus papéis de fundo imobiliário nesse ativo. Um ponto também que eu acredito ser super importante, que eu trago essa informação aqui para vocês, é a receita de locação mês a mês. Então o que eu gostaria de passar aqui para vocês é principalmente que o fundo ele não teve uma queda muito grande de receita agora nos últimos meses. Então esse é um ponto que eu mostro uma grande resiliência, uma capacidade de geração de receita muito forte, principalmente nesses períodos de crise, nesses períodos onde o mercado ele está mais suscetível à vacância. Então esse é um ponto super importante que traz uma segurança muito importante do fundo, e ele também ficou de certa forma um porto seguro para alguns investidores, onde a gente teve uma migração muito forte de valor de alguns setores para o setor de logística e aonde o XPLG ele se destaca em relação a alguns outros ativos. Então essa questão de receita de locação e também de distribuição por cota são pontos super importantes que eu trago aqui para vocês com base nesse gráfico. Outro ponto também aqui é o investimento por classe de ativo, ou seja, 87% do investimento desse fundo está em imóveis, está nos ativos em que eu passei anteriormente, além de aplicações financeiras e também cotas de FI. Então, grande parte está investido nos imóveis que o fundo possui. Outro ponto super importante também é a tipologia dos contratos, ou seja, 61% dos contratos vigentes são atípicos e 39% são típicos. Outro ponto também super importante é a evolução da vacância física. O que a gente tira de conclusão sobre esse gráfico? Historicamente, o fundo ele vinha trazendo uma vacância física de 4% da área construída. A gente teve um aumento agora nos últimos 6 meses, principalmente ao término de alguns contratos, o que levou essa vacância física para algo perto de 10%. Vou confessar para vocês que não é algo que me preocupa, principalmente pela capacidade, pela qualidade dos ativos que esse fundo possui. Com certeza isso traz resultado negativo na distribuição de rendimentos, mas é algo que eu acredito na capacidade do fundo de voltar a patamares de 4% historicamente. Em relação aos ativos, trago para vocês aqui também um exemplo dos galpões, o que são os galpões em que o XPLG possui. Trago para vocês um gráfico onde a gente traz alguns ativos em São José e Santa Catarina, Cachoeirinha no Rio Grande do Sul, Santana de Parnaíba em São Paulo e Americana também em São Paulo. A gente pode ver que são grandes galpões logísticos de armazenamento, de parte de rotação de mercadoria, onde eles fornecem serviços de locação para as empresas que necessitam desse serviço.
trago para vocês a título mais de mostrar, de trazer a informação, de entender o que são esses galpões logísticos. E às vezes a gente investe no papel e nem sabe o que a gente está investindo. Então são esses galpões logísticos que são de propriedade do fundo. Em relação ao dividend yield, trago para vocês aqui também um histórico da variação desse yield. Ele chegou a bater 0,80% em 2018 e depois a gente vê uma manutenção dele perto de patamares de 0,5%. É importante trazer que esse 0,5% hoje ele é quase que mais que 200% do CDI, o que eu vejo como extremamente atrativo para um ativo gerador de renda e que paga proventos mensalmente. Então, um ponto super positivo para o XPLG e também um dos pilares em relação à tese de investimento e porque eu gosto tanto desse ativo. Outra questão super importante para trazer é o setor de atuação dos locatários. Vou trazer para vocês esse gráfico aqui, onde a gente vê a porcentagem da receita imobiliária está vinculada a qual setor. Então, grande parte está vinculado ao comércio varejista. A gente sabe que o varejo está em constante crescimento. A gente vê novos investimentos de e-commerce agora, tanto de Mercado Livre, quanto de Amazon, quanto Via Varejo, Magalu. Ou seja, o comércio varejista ele está em ebulição, crescendo bastante. E o XPLG, ele de certa forma, ele fornece esses serviços, esses produtos importantíssimos para o bom andamento do comércio varejista. Então a gente tem comércio varejista, material de construção, comércio de distribuição de alimentos, dentre outros. Então é algo também que demonstra essa diversificação, é algo super importante para a gente também não ter uma evolução da vacância física e também essa diversificação só nos ajuda a não ter problemas em relação a términos de contrato. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado da análise do XPLG. Esse é um dos grandes ativos de fundo imobiliário aqui no Brasil, amplamente conhecido, e eu acredito que ele vai crescer cada vez mais, tanto em base de cotistas quanto em centros logísticos, e espero muito que na rentabilidade da operação. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se te ajudou, se inscreve aqui embaixo, deixa o like e ativa o sininho, que isso é super importante. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo!